Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero continuar a discutir com você sobre a importância do conhecimento. No clipe anterior, eu discorri sobre a importância do conhecimento sobre si mesmo. Depois, falei um pouco sobre a importância do conhecimento sobre a natureza humana. Hoje eu quero tratar sobre a importância que adquirimos sobre os nossos negócios. E por que este assunto é tão importante? Existem vários motivos para você investir diária e persistentemente na aquisição de novos conhecimentos. Primeiro, investir em conhecimento é o que rende os maiores e os melhores juros, como declarou Benjamin Franklin. A nova economia não está na tecnologia, a despeito de toda a sua divulgação, propagação e também exaltação. Seja ela no microchip ou seja na rede mundial de telecomunicações. Ela está na mente humana. É a mente que produz o conhecimento. Daí porque nós temos de investir diariamente. Em terceiro lugar, como dizia o sábio judeu Hillel, aquele que não aumenta o seu conhecimento diminui. Em outras palavras, uma mente estagnada, ela apodrece. Portanto, hoje é de fundamental importância que você, como um profissional que está em transição de carreira ou se considera bem empregado em seu posto de trabalho, atente para a importância da aquisição de novos conhecimentos. Vejam o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Vejam essa matéria do jornal Valor Econômico. Sobram vagas para talentos especializados em tecnologia. No entanto, nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, algumas dormindo em filas para tentar conquistar uma posição. 2. Vejam a necessidade de recursos humanos que nós temos, apesar dessa multidão de desempregados. Companhias abrem espaço para quem se afastou do mercado. Esta é uma grande multinacional que abriu um programa para recrutamento de profissionais acima de 50 anos de idade, ou até mais. Apareceram mais de 5.400 CVs e eles aproveitaram apenas 5 candidatos. Vejam você a necessidade de recursos humanos que o país necessita. Olha essa outra. Empresas já substituem executivos analógicos. Isto é, eles não servem mais para as nossas organizações diante de uma revolução 4.0. Mas Brasil corre o risco de deixar jovens no limbo. Por quê? Pela falta de preparo, pela falta de oportunidade. Então, hoje, mais do que nunca, nós necessitamos de pessoas que sejam preparadas e versáteis sobre os mais diferentes conhecimentos. Portanto, hoje eu quero falar um pouco com você sobre o conhecimento que adquirimos sobre o nosso negócio e as novas tarefas. Por exemplo, hoje você não pode ser um profissional que conhece apenas marketing ou finanças ou recursos humanos, ou tecnologia da informação, ou manufatura, ou qualidade, ou logística. Não! Você tem de ter um conhecimento abrangente, você tem de ter um conhecimento generalista. A época do especialista já passou. Eu defendo isso há 40 anos, desde os meus primeiros dias numa empresa por nome Booz Allen. E sempre, quando comecei a escrever, a minha tônica de trabalho foi sempre essa:
O executivo precisa ser preparado, precisa ser culto, precisa ter sabedoria, precisa ser versátil, precisa ter expertise nos mais diferentes conhecimentos. Vou repetir. Hoje, uma organização não admite mais um profissional de uma matéria só ou de um livro só. Ele é muito pobre, a sua mente é muito pequena, ele não pode ser criativo, ele não pode ser inovador, ele não pode assumir riscos. Ele é medroso, ele é covarde. E ele procura se proteger numa hierarquia que, ao final, vai transformá-lo num grande pato gordo. Portanto, quanto mais você souber, quanto mais conhecimento você adquirir dessas áreas de trabalho, mais e mais você será valorizado, você será requisitado, você será procurado pelo mercado de trabalho. Eu gosto muito de buscar na história exemplos que iluminam, que esclarecem os meus argumentos, a fim de dizer para você que essas coisas que eu estou dizendo, elas são antigas, elas são velhas, mas elas precisam ser repetidas. Veja o que Ford disse, o Henry Ford, o famoso criador da Ford Motor Company. Veja o que ele disse há mais de um século e meio. Um empregador está sempre procurando mentes questionadoras. O que é que nós estamos falando hoje? Nós estamos dizendo que as empresas precisam de profissionais com mentes abertas, com mentes criativas, com mentes inteligentes, com mentes analíticas. Muitas pessoas com capacidade formal de raciocinar são capazes de lidar com fatos facilmente aceitos. Poucas pessoas são abençoadas com o tipo de curiosidade que rompe os padrões estabelecidos para começar novas ideias. Essa é a origem da inovação. A técnica de fabricação menos custosa, o sistema contábil mais rápido, o plano de vendas mais eficaz, o melhor projeto. Veja você, os grandes revolucionários do século XX, todos eles foram grandes pensadores. Steve Jobs, o inigualável. Bill Gates, também um gênio. Um homem que procurava se esconder de seus pais a fim de ficar estudando, lendo. E quando seu pai o procurava, quando seu pai o encontrava escondido, ele dizia: será que você não pode me dar um tempo para eu pensar? E mais recentemente, em documentário sobre a sua vida, um cidadão lhe perguntou qual era o seu maior medo. E ele disse: o meu maior medo é o de perder a minha capacidade de pensar. Portanto, o que eu estou dizendo não é novo, eu enfatizo. Veja o que disse o Konosuke Matsushita, o fundador do grupo Matsushita. Um homem que criou um império de 90 bilhões de dólares. Foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial e reconquistou tudo de novo. Veja o que ele disse. O mundo dos negócios, todos sabemos, é hoje tão complexo e difícil. E a sobrevivência das empresas tão incerta, num ambiente cada vez mais imprevisível, competitivo e repleto de perigos, que a continuidade de sua existência depende da mobilização diária de cada grama de inteligência. Vou repetir mais uma vez para a sua reflexão. Quando eu falo sobre a importância do conhecimento, da aquisição de novos saberes, eu não estou falando nada novo, eu estou simplesmente repetindo o que as grandes mentes, os homens que mudaram o mundo, disseram e falaram no passado. Portanto, hoje você há de se esforçar, de estudar, a fim de se tornar um executivo melhor em sua área de trabalho. É bem verdade até que o conhecimento, além de nos proporcionar diversas oportunidades, o conhecimento também nos torna pessoas
humildes. Por quê? Porque admitimos que nós não conhecemos todas as coisas. Como eu já falei inúmeras vezes, eu sou um voraz leitor. Eu leio muito, das 6 da manhã às 8h30 da manhã, todos os dias, de sábado a domingo. Eu estudo às vezes 5 horas por dia, a despeito de minhas longas horas de trabalho. Mas quanto mais eu leio sobre assuntos diferentes, mais e mais e mais eu compreendo que eu sou ignorante, que eu sou um homem despreparado, que eu preciso me preparar melhor para executar o meu trabalho de outplacement, de coaching executivo, de planejamento de aposentadoria e de tantas outras atividades que eu desenvolvo. Para muitos, essa é uma mensagem agressiva, mas não é, porque você só sabe qual é o preço da ignorância quando você não tem o conhecimento. Então, daí porque esta minha ênfase no meu discurso para você: estude, aprenda, amplie a sua mente, enriqueça os seus conhecimentos, melhore o seu vocabulário, ganhe poder na sua argumentação. Isso só pode ser adquirido por meio da leitura, por meio da aquisição de novos saberes. Quando o conhecimento para de evoluir, você sabe disso, ele se transforma numa opinião ou dogma. Aí todo problema parece um prego para a pessoa que tem um único martelo conceitual em sua caixa de ferramenta. Numa economia globalizada, o conhecimento pode ser a sua maior vantagem competitiva e também da empresa para a qual você trabalha. Aquele que não estuda, aquele que não adquire novos conhecimentos todos os dias de sua vida, limita também o seu direito à vida. Portanto, não me leve a mal. Abra os livros, abra os livros, abra os livros. Leia, como eu repito, quase todos os dias. Leia 20 páginas por dia. Se você ler 20 páginas por dia, você lerá 600 páginas no mês. Ora, a leitura média do brasileiro é 1,8 livros por ano. Veja quanto você está na frente. Estude antropologia, psicologia, medicina, estude direito, estude política, economia, finanças, recursos humanos. Ou se você preferir, como eu sugeri em um clipe anterior, siga o modelo que eu sigo. O modelo que foi dado por Peter Drucker, o grande consultor internacional, o grande guru da administração moderna. Ele estudava um assunto durante 2 anos, só estudava aquele assunto, e depois ele escrevia os seus trabalhos. Talvez você não precise gastar 2 anos estudando o mesmo assunto, mas se você estudar pelo menos 6 meses, eu lhe garanto que a sua mente evolui tremendamente. Existem dados que dizem que se você estudar uma matéria por 5 anos, você se torna uma das maiores autoridades naquele assunto. Mas eu diria mais: vá além, vá além, vá além. Estude, 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 estude. Se prepare para que você se torne um executivo melhor, para que você possa educar. Como você pode educar os seus subordinados se você não estuda, se você não lê? Se você faz um curso ou 2 cursos por ano e depois coloca lá na sua prateleira as apostilas, nem o livro do autor você leu, como você pode fazer isso? E eu sou muito crítico das empresas que gastam bilhões de dólares promovendo seminários que nada acrescentam às suas organizações. Mandam executivos fazerem cursos no exterior. Quando eles voltam, eles não transmitem para aqueles que ficaram aquilo que eles aprenderam. Desperdício de tempo. Estão gastando à toa o dinheiro do acionista. Estão gastando à toa o dinheiro dos acionistas. Meu caro, estude, se prepare, seja diferente, não siga a multidão. Como eu sempre digo, eu prefiro um exército de ovelhas liderado por um leão do que o exército de leão liderado por uma ovelha. E você sabe qual é a diferença?
E a diferença está precisamente no seu preparo, na sua educação, na sua formação, no conhecimento que você adquire sobre o seu negócio, sobre a natureza humana e também sobre você mesmo. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. Lá você vai encontrar uma quantidade enorme de artigos. Eu agora mesmo estou escrevendo uma série muito interessante sobre demissão. Eu acredito que serão 18 artigos, falta apenas um para concluir esta série. Será um trabalho inédito. E eu gostaria muito que você lesse, mesmo que você esteja bem empregado, porque mesmo bem empregado, você não está imune a uma demissão. Seja você um presidente, um diretor, um gerente. E a melhor forma de você enfrentar uma demissão é se preparando. Como eu sempre digo, a semente da contratação é a sua demissão. Prepare-se. Lá você vai encontrar também depoimentos, você vai encontrar entrevistas de profissionais, você vai encontrar uma série de coisas que são feitas para beneficiar a você e a sua carreira. Portanto, visite o site www.gutenberg.com.br ou então me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Me critique, eu sou humano, eu mereço feedback. Bom ou ruim. Se você não me critica, como é que eu vou aprender? Eu não tenho medo da crítica. Se tivesse medo da crítica, não me exporia da forma como me exponho nos meus clipes. Eu acho genial quando você me manda um e-mail me criticando, dizendo: Gutenberg, você pode melhorar o seu português, você pode melhorar o seu inglês, você pode melhorar o seu conhecimento em área tal, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Para mim é um orgulho receber esses e-mails. Portanto, faça isso. Eu agora quero lhe agradecer pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!